Este é o primeiro culto que nós estamos a ter de estudo bíblico e eu estava a pensar e tenho andado a pensar naquilo que haveria de partilhar aos irmãos e o meu coração sempre se inclinou para um determinado livro, é o meu livro favorito da Bíblia, e depois de orar e depois de pensar e depois de sentir paz, vou partilhar, vai ser a série sobre Romanos, está bem? E então gostava que os irmãos abrissem comigo na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós hoje vamos falar sobre o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. E a ideia é nós partilharmos, nós percorrermos cada versículo, e como este é um culto mais intimista, nós podemos, aqueles que se sentirem à vontade e quiserem, eventualmente fazer alguma questão, alguma pergunta, não há problema nenhum, este é o ambiente certo para isto. Este continua a ser um culto, é um culto de volta da palavra, é um culto de volta daquilo que se chama um estudo bíblico. A ideia não é ficarmos aqui a dissecar tudo, porque senão nem saímos do primeiro capítulo nem daqui a um ano. A ideia é nós passarmos, termos algumas noções daquilo que Paulo está a falar. E porquê Romanos? Irmãos, se nós não tivéssemos mais nenhum livro da Bíblia e se só tivéssemos apenas Romanos, já assim ficávamos bem. Porque Romanos é um livro extraordinário. É um livro escrito ali por volta do ano 56 depois de Cristo e tem o propósito específico, não de ser um tratado teológico, mas de apresentar aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo a uma igreja específica. Mas vamos lá já ler o primeiro versículo e depois disso teceremos alguns comentários. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para, o que é que diz as vossas Bíblias? O Evangelho de Deus. Nós sabemos que esta epístola, porque é o próprio Paulo que assim diz, esta epístola é escrita a uma igreja que Paulo ainda não tinha visitado. E uma das principais maneiras de nós entendermos muito bem o conteúdo do livro é entendermos o porquê que o livro foi escrito. Se nós percebemos porquê é que o livro foi escrito, fica mais simples de nós entendermos porquê é que Paulo diz ou escreve aquilo que diz e porquê é que tem este tipo de conteúdo. Ora, a primeira pergunta que se coloca é porquê é que Paulo, sendo apóstolo, escreve a uma igreja que ele não fundou, que ele ainda não visitou e que, teoricamente, ele não teria autoridade, e aqui é teoricamente porque ele tinha autoridade apostólica, diretamente Deus tinha todo o interesse, e não só o interesse, a autoridade de fazer a visitação, e não só a visitação, de corrigir aquilo que tivesse e precisasse ser corrigido, bem como dirigir a igreja da forma como Deus quisesse que ela fosse dirigida. Mas esta pergunta ainda assim se levanta. Porquê é que Paulo escreve a uma igreja que ele não fundou, que ele ainda não teve a oportunidade de visitar, porque Paulo ainda não tinha estado na igreja? E o contexto histórico é interessante, porque a igreja em Roma é uma igreja bem distinta da maior parte das comunidades que existiam. Se os irmãos se conhecerem, e Paulo apresenta-se logo como Paulo, que é interessante, o primeiro versículo começa com a palavra, com o nome Paulo. E nós percebemos que este Paulo era o mesmo Saulo, sendo que Paulo é o nome romano, desculpem. Paulo é o nome romano. E o que é que acontece? Se nós se lembrarem do relato de Atos, nós entendemos que Saulo, que era um judeu devoto, claramente apaixonado pela lei de Deus, aquilo que era a Torá, ele tinha um zelo imenso. E ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir aqueles que se chamavam e que se designavam por cristãos. Ele tinha o zelo de Deus, ele tinha a paixão pela... E aqui é isto mesmo, pela vontade de Deus, só que estava focado naquilo que era errado. Ou seja, Paulo amava Deus, Paulo amava a palavra do Senhor, mas tinha um foco totalmente errado, porque ele não acreditava e nem podia conceber que o Messias já tinha chegado. Mas então, quando ele vai naquele caminho, na direção de Damasco, na estrada que descia, que ele tem um encontro. E ele tem um encontro com quem? Com Jesus, e não outro Jesus, senão o Jesus glorificado. O Jesus que já tinha ressuscitado. E após aquele encontro com Jesus, Paulo, antes chamado Saulo, modifica-se completamente. Ele passa a ter uma missão. Ele é chamado para ser apóstolo. E apóstolo pode significar duas coisas no grego. Apóstolo pode significar literalmente mensageiro, ou aquele que é enviado,
ou pode significar representante de alguma coisa. E nós entendemos que o ministério apostólico de Paulo é o Senhor Jesus que lhe entrega e é um ministério de representação de Jesus. E é esta a razão que leva a mudança do nome de Saulo para Paulo. Porque, meus irmãos, lembrem-se lá comigo, Paulo é considerado o apóstolo de quem? Lembram-se? Eu vou fazendo perguntas. De quem? Dos gentios. Então faz todo o sentido, não é todo, faz todo o sentido que o seu nome não seja em hebraico, não seja um nome que aponte para o judaísmo, mas aponta acima de tudo para aquilo que são os gentios. Porque a nação gentílica era toda aquela que não estava no mundo judaico. Então, é interessante que a mudança do nome Paulo deve-se exatamente à questão apostólica. Ele é um representante de Jesus Cristo. E à medida que nós vamos lendo o livro de Atos e vai percebendo a história de Paulo, nós vamos entendendo que ele passa de perseguidor a perseguido. E aquilo que acontece é que à medida que ele vai avançando e o Evangelho de Jesus Cristo vai avançando, pequenos grupos de pessoas, que agora são designados cristãos, começam-se a agrupar não só nas sinagogas, mas depois também nas casas. E a estas comunidades começam-se a chamar congregações ou igrejas. E é a esta igreja, em Roma, que Paulo, porque já o tinha feito com outras comunidades, com outras congregações, começa a escrever. As cartas, as epístolas de Paulo têm sempre diferentes propósitos. Umas é para corrigir algum problema que está na igreja, outros é para responder, e dá para perceber isto pelo contexto, é para responder a questões que os crentes lhe colocavam, outros é para dar direção, outros é para apresentar alguma coisa da parte de Deus, mas a igreja em Roma não lhe escreveu, não era uma igreja que ele tinha visitado, mas ainda assim ele tinha um propósito específico. E a carta aos Romanos não tem apenas um propósito, tem vários, pelo menos é isto que dá a entender. E o principal propósito, ou podemos dividir isto se calhar por outra forma, mais do que o principal, é um dos propósitos, seria assim melhor explícito, um dos propósitos tem a ver com o contexto da igreja em Roma. Se os irmãos analisassem Atos capítulo 18, vocês iam, Atos 18 versículo 2 menciona isto, o imperador romano, Cláudio, da altura, faz um decreto em que ele expulsa todos os judeus de Roma. Agora, os irmãos, imaginem, obviamente que a maior parte das igrejas começou com judeus que se converteram ao cristianismo, aos judeus messiânicos, pelo menos neste sentido, porque o templo ainda continuava a ser o centro da fé. Isto é fácil de entender, vemos isto também nos apóstolos, e as sinagogas depois passam a ter aqui uma outra funçãozita, não substituindo o templo, mas pelo menos ajudando nas comunidades locais, e depois é daí que nós entendemos que vêm as igrejas, exatamente emulando este sistema da sinagoga. Mas depois acontece algo extraordinário. Há um decreto que proíbe os judeus de estarem em Roma. Ora, a igreja que tinha começado com judeus, de repente deixa de ter judeus. Os irmãos conhecem o contexto bíblico, é que onde há judeus e gentios há sempre uma coisa chamada tensão. Uma tensão muito grande por causa da cultura, por causa daquilo que os judeus achavam que se deveria continuar a fazer independentemente de Cristo já ter cumprido toda a obra salvífica. Ainda assim os judeus, irmãos, sabem que gostavam muito de algumas coisas que se fossem e que deveriam ser cumpridas independentemente da chegada de Jesus. Ora, o que é que acontece? A partir do momento em que Cláudio expulsa os judeus, as igrejas passam a ser maioritariamente gentílicas. 5 anos depois, os judeus podem regressar, mas agora imaginem o tipo de igrejas que eles vão encontrar em Roma, ou neste caso especificamente em Roma. Quando o judeu novamente entra, o judeu crente cristão entra, e aqui estou a falar de judeu não como religião, judeu como etnicidade, está bem? O judeu como marcador cultural, marcador de nação. Quando o judeu volta a Roma, os crentes entravam na igreja e descobriam uma igreja bem distinta daquelas onde eles tinham estado e daquelas de onde eles tinham provindo. A ideia era, há um choque imenso. Eles chegam e não reconhecem a igreja. E a tensão, que já era normal haver entre gentios e judeus, fica ainda maior. Porque eles agora chegam e não percebem porque é que os gentios fazem ou formam igrejas da forma como fazem. Basicamente é, porque é que o judeu não se circuncida? Porque é que o judeu não come o mesmo tipo de comida que nós comemos? Porque é que ele não tem o mesmo tipo de liturgia que nós temos?
E Paulo sabe que isto está a acontecer. Mas Paulo tem um outro propósito. Então o primeiro propósito para o qual Paulo escreve a carta é para unificar a igreja, apontando não para as diferenças, mas para aquilo que verdadeiramente une a igreja. A ideia é, Paulo escreve apontando para Jesus Cristo, daí ser o Evangelho de Deus, esta é a figura e a pessoa de Jesus Cristo, e a igreja é unida não naquilo que nós queremos, não naquilo que nós pensamos, mas é unida única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, a carta é escrita para unificar, para ligar um povo que se está a separar dentro da própria igreja. Faz sentido, irmãos? Pelo menos para as 3 pessoas que disseram amém faz, não é? Outra questão que nós entendemos, e estas são 2 questões, mas elas estão interligadas, podemos agrupá-las numa só. Nós entendemos também pelo texto que Paulo tem uma ideia, uma missão. Paulo é apóstolo dos gentios. Paulo está a escrever a uma igreja gentílica, faz sentido ser o apóstolo dos gentios, falar, escrever à igreja dos gentios, certo? Mas Paulo tem uma missão. Paulo ainda não teve a oportunidade de ir à Espanha. E Paulo quer muito fazer uma viagem missionária à Espanha. Paulo quer implementar, Paulo quer evangelizar, Paulo quer fazer o ministério apostólico e quer ir a um lugar onde ainda não existem comunidades cristãs. Espanha. Há quem diga que provavelmente ele até terá passado por Portugal. É muito, muito provável que sim, possa ter acontecido. Mas Paulo queria, mas precisava do apoio. Precisava de uma sede. E Paulo escolhe Roma para ser a sede, não inocentemente. Veja o que é que a igreja em Roma tem em comum. Aparentemente nada, diríamos. Pastor, acabou de dizer que era só tensão, o que é que eles tinham em comum? Bem, o que eles tinham em comum é que eles eram mais parecidos entre si do que o que achavam. Porque vejam, os romanos eram extremamente orgulhosos da sua cidadania romana. Ser um romano era um privilégio. E os judeus eram extremamente orgulhosos em ser judeus, porque ser judeu era um privilégio. E de repente Paulo diz-lhe assim, olha, e se o vosso privilégio não tivesse tanto a ver com a vossa etnicidade, com a vossa cultura, mas tivesse única e exclusivamente a ver com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E se for assim, aqueles que estão ali, que são judeus e gentios, têm que olhar para toda a humanidade como especiais, porque Deus derramou o seu sangue por toda a humanidade. Então, de repente, ele diz assim, é excelente que vocês fossem, era excelente se vocês pudessem ser uma igreja unida, apesar de todas as diferenças, porque assim esta igreja pode ser a sede daquilo que vai acontecer em Espanha, daqueles povos que são designados como bárbaros, aos quais Deus, através do Evangelho de Jesus, quer chegar também. Então este é um dos propósitos. O propósito é unir a igreja, mas depois tem uma questão muito prática, que é chegar até Espanha, de forma a que consiga também cumprir o seu ministério apostólico, tendo por base também uma sede. E a sede seria a igreja em Roma. Estão comigo até aqui? Por isso é que ele começa dizendo, e agora entramos no texto. Paulo, servo de quem? É interessante porque a expressão servo aponta para a ideia do Velho Testamento, que é a ideia do escravo também no Novo Testamento. E agora pensem comigo. Estamos a falar de uma igreja que está em Roma, cuja economia é assente na escravidão, na servidão. O servo ou o escravo, do ponto de vista bíblico, o doulos, é basicamente aquele que entrega tudo, que deixa tudo, nem a sua própria vida lhe pertence ao seu Senhor. Então Paulo apresenta-se não como apóstolo, a primeira vez que Paulo se apresenta-se com o seu nome gentílico, mas depois apresenta-se também como escravo ou servo. Agora leiam isto com os olhos de quem está na igreja em Roma. A igreja em Roma está inserida numa sociedade assente numa economia baseada na escravidão. E Paulo, escandalosamente, apresenta-se como um escravo. Vocês conseguem imaginar o impacto disto? A ideia seria, talvez, se fôssemos nós do ponto de vista humano, bem, eu vou-me apresentar mais como apóstolo, porque hoje ligamos muito àquilo que são os nossos títulos, àquilo que são as nossas posições, mas Paulo diz, o melhor título que eu tenho e o maior título que eu tenho não é o do ministério que Deus me deu, é da razão e da chamada que Ele me deu, não por causa do ministério, mas simplesmente pelo facto do privilégio que eu tenho de ser seu escravo, seu servo. Então Paulo
apenas em 3 palavras ou 4, Paulo diz que ele, aquele que está a escrever a igreja, não é outro senão um servo de Jesus Cristo. Quão mais fácil era se nós nos entendêssemos todos como servos de Jesus Cristo e não estivéssemos tão preocupados com aquilo que nós queríamos construir através das nossas mãos, ou ver acontecer através da nossa força, mas entender que o maior privilégio que cada um de nós tem, especialmente sendo igreja, é sermos servos de Jesus Cristo. E o servo que é Paulo continua, porque ele vai se apresentar de 3 formas. A primeira, que é a mais importante para ele, é uma hierarquia, tem uma cadência, é um processo que ele vai apresentando, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Há aqui também uma questão cristológica muito interessante. Tenho que ter cuidado com as horas, mas ainda temos tempo. Paulo, servo de Jesus Cristo. O servo, como eu disse, apontava para a ideia de escravo ou de servo, de servidão também do Velho Testamento. Mas a expressão do Velho Testamento é servo do Senhor. E Paulo aqui apresenta-se não como servo do Senhor, não é assim que ele se apresenta, mas apresenta-se como servo de Jesus Cristo. Então a expressão que era servo do Senhor aparece em Paulo como servo de Jesus Cristo. E isto aponta para a cristologia paulina. Isto começa logo a apontar no primeiro versículo, logo no início, de que Paulo encara Jesus como o Senhor que também está no Velho Testamento. Ele diz não servo do Senhor, mas servo de Jesus Cristo. Há um pormenor interessante no grego. Paulo é a única pessoa que faz isto. Ele apresenta literalmente, o primeiro nome não é Jesus, mas Cristo. Ele diz assim no grego, Paulo, literalmente é Paulo, escravo de Cristo Jesus. E pode parecer um pormenor pequenito, mas que faz um bocadinho de diferença. A ideia é Cristo é o título, o ungido, o Messias. Então ele diz, Paulo, servo do Messias Jesus. E porque ele é servo, ele tem a certeza absoluta que é chamado para um ministério. E o seu é o de apóstolo. Já falámos. O apóstolo aqui é o representante do Senhor. Um apóstolo era aquele que era enviado muitas das vezes pelo rei. Não era o rei, mas tinha autoridade delegada pelo próprio rei. E isto é interessante. Porque a figura mais próxima que nós temos atualmente é aquela do embaixador. O embaixador não é a nação, mas representa a nação. E o apóstolo não era Jesus, mas representava Jesus onde quer que ele fosse. Então Paulo tem a certeza absoluta que é servo, essa é a sua primeira característica, e a segunda é que ele é chamado não por homens, mas chamado por Jesus. Ele tem a certeza absoluta que o seu ministério não lhe foi entregue por homens, não teve a ver com cunhas, não teve a ver com o reconhecimento apenas humano, mas foi muito, e é muito mais importante do que o reconhecimento humano. É a chamada e a certeza absoluta da chamada divina. E isto é muito importante para nós. Porque independentemente do ministério para o qual tínhamos sido chamados, a verdade é que quem é chamado não é chamado por pessoas, é chamado única e exclusivamente por Deus. E porque somos chamados por Deus, Paulo continua separado para o Evangelho de Deus. Quem é chamado é retirado, é separado. E isto é interessante. Porque ele é separado com um propósito. Nós sabemos que ele é servo, nós sabemos que ele tem um ministério, que é o ministério apostólico, mas ele depois continua e ainda vai mais fundo. Ele diz, e eu sou separado para alguma coisa. E qual é a separação dele? É separado para o Evangelho de Deus. A expressão Evangelho de Deus é claramente Cristo e Cristo aquele que ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho de Deus não é outra coisa senão o próprio Filho de Deus. Então, Paulo tem a certeza absoluta, é uma grande apresentação, meus irmãos, a minha igreja. Paulo basicamente está a dizer, olha, nunca fui aí, a maior parte de vocês não me conhece, eu não vos conheço, mas eu quero que vocês saibam, quem me está a escrever é um representante de Jesus Cristo, e a partir do momento em que a igreja lesse aquilo e entendesse que é Paulo que está a falar, e a certeza absoluta de quem é Paulo, a ideia é, quem escreve é Paulo, mas quem está a mandar é Jesus. E a partir disso, a igreja fica em sentido para tudo aquilo que ele vai dizer nos próximos 16 capítulos. Então, quando a igreja lê, a igreja percebe quem é Paulo, mas não tem a ver com quem é Paulo, tem a ver com quem Paulo serve. Ele é o servo de Jesus Cristo, separado para Jesus
Cristo. Este Jesus, ou este Evangelho de Deus, é aquele que antes havia sido prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. A ideia é, Paulo começa a apresentar, olha, o Evangelho de Deus não é outro senão aquele que já foi apresentado desde o início. Começa logo com Gênesis, desde logo com a profecia, que da semente haveria alguém que iria finalmente pisar e quebrar totalmente a lei do pecado, as consequências do pecado, mas o próprio autor do pecado. Este que havia sido prometido, não pensando em nenhum texto específico, é aquele que constantemente vai sendo falado no Velho Testamento, desde Gênesis, mas em toda a palavra do Senhor, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Rei que haveria de chegar, aquele que seria o libertador, aquele que seria o Salvador. E aqui está Paulo a apresentar-se como o servo daquele que é o Salvador. O versículo 3 diz, acerca, o que é que diz a vossa Bíblia? Seu Filho. Não se esqueçam, temos o Evangelho de Deus, o qual antes havia sido prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu... É interessante esta expressão. Nós sabemos quem é o Filho, Jesus, também sabemos quem é o Pai, certo? Deus. E aqui está o versículo 3 a falar acerca do seu Filho. Acerca do seu Filho fala acerca de pré-existência. É verdade que o versículo 3 vai falar de Jesus do ponto de vista humano, nascido da carne, da linhagem de Davi, mas apresenta Jesus sendo já filho de Deus, ainda antes de ter nascido. Os irmãos entendem? Então diz assim, acerca do seu filho, filho de quem? De Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Era importante, porque senão não ficava cumprido a profecia messiânica que dizia que era da linhagem de Davi que haveria de chegar o Messias. Então Jesus tinha que cumprir o requisito, e Jesus claramente cumpriu o requisito. Ele é da linhagem, segundo a carne, de Davi. O que é interessante nesta passagem é isto mesmo, e isto é importante para aquilo que vem a seguir, é que logo no início fala acerca do seu filho. Jesus é filho de Deus, amém, irmãos? E ele nasceu, a expressão nasceu, às vezes pode nos induzir um bocadinho em erro, porque nós lemos aqui nasceu, e o nasceu, para nós humanos, dá a sensação de criação. Mas Jesus não foi criado, Jesus é pré-existente, ele sempre existiu. E aquilo que esta expressão está aqui a falar de nascer, é verdade que tem a ver do ponto de vista humano, mas tem acima de tudo a ver com uma mudança de posição. É a mudança de posição do quê? Ele nasceu segundo a carne. Ele sempre existiu, mas agora posicionou-se como carne, como ser humano. Vocês estão cá? Então, ele nasceu segundo a carne. A ideia é, ele veio. Então ele é filho, aponta para pré-existência, e ele veio segundo a carne da descendência da vida. A ideia é aquilo que nós conhecemos, é o Evangelho de Deus, meus irmãos. A ideia é, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de quê? Lembram-se? Nascido de quê? Ninguém diz? Está todo com medo, irmãos. Nascido do quê? Gonçalves, aluno do Instituto Bíblico. Pronto, está bem. Os irmãos já disseram. É nascido, é isso mesmo. A ideia é, meus irmãos, aquilo que o texto está a dizer é que Jesus, o pré-existente, a determinada altura, não diz isto claramente, mas é o que está implícito. E depois fica explícito também. Não é explícito, mas é implícito. A ideia é, e fica mais claro no grego, mas a ideia é, acerca do seu Filho, estamos a falar do Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Ele que antes havia sido prometido nas Escrituras, acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, na plenitude dos tempos. O que acontece é uma coisa espantosa, que não acontece em mais lado nenhum. É que o Deus se faz carne, por causa de cada um de nós, por amor de cada um de nós. Então ele nasceu, mas cumpre aquilo que tinha sido prometido. Ele tinha que ser da descendência de Davi, e Jesus é da descendência de Davi. Mas é aqui que o versículo 4 pode fazer assim um bocadinho de confusão. Porque o versículo 4 diz o que na vossa Bíblia? Deve haver versões diferentes. Mas qual é a primeira palavra? Versículo 4. Quem é que tem outra coisa para além de declarado? Mas pelo Espírito que santifica, foi manifestado como Filho. Manifestado. Outro.
Alguém tem mais alguma opção? Opção não, versão, desculpem. Declarado, manifestado, apontado. Designado. No versículo 3 nós já temos a certeza absoluta que Jesus é Filho de Deus, certo? Mas agora de repente na nossa tradução, e especialmente aqueles que têm declarado, têm que Jesus é agora declarado Filho de Deus. Então no versículo 3 diz que ele já era Filho de Deus, mas agora parece que só agora é que é tornado Filho de Deus no versículo 4. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque o problema é a expressão declarado. No português significa uma determinada coisa. Declarar é tornar agora. Mas a expressão declarado Filho de Deus em poder não aponta para que Jesus só seja Filho de Deus em poder depois daquilo que está a acontecer. Vamos ler o versículo todo que é mais fácil. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus não é apenas Filho de Deus depois desta declaração. Esta declaração que está aqui é uma declaração distinta, é uma mudança de posição. A ideia significa, basicamente literal este declarado é um marcador de um papel particular que Jesus agora passa a praticar. Quanto ao quê? E a que respeito este papel? A respeito ao mundo e à autoridade. Veja como é que isto funciona. Nós lemos no versículo 3 que Jesus vem da descendência de quem? E isto é segundo o quê? O espírito ou a carne? E a carne é o reino humano ou é o reino espiritual? Reino humano. É verdade que Jesus nunca pecou, é verdade que Jesus é 100% Deus e 100% humano, nós entendemos isto, mas o versículo 3 aponta para a questão da ascendência humana de Jesus Cristo. Então, Jesus, ali, como descendente de Davi, como descendente de Davi, Jesus move-se e está a mover-se no reino humano, porque ele está a falar de Jesus enquanto humano, vocês entendem? Mas agora o versículo 4 está a falar de um Jesus que foi declarado Filho de Deus, mas não foi declarado Filho de Deus de uma forma qualquer. É declarado em poder. Porquê? O que é que aconteceu? Por causa do Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Este Filho, que agora está aqui no versículo 4, é o Jesus Cristo depois da sua glorificação. E o Jesus Cristo, depois da glorificação, é bem distinto do Jesus antes da crucificação e depois da glorificação. E nós conseguimos entender isto facilmente. Os irmãos lembram-se que Jesus, antes da cruz e antes da ressurreição, Jesus estava limitado, por causa da sua própria limitação, ele limitou-se a si mesmo. Estava limitado ao quê? A grande parte das regras humanas, certo? O que é que acontece a partir do momento em que Jesus ressuscita? Os irmãos começam a ver que ele já não se move da mesma forma. Uma altura está aqui, outra altura já não está aqui. Ele não tem qualquer problema em mover-se fora das regras humanas, fora das leis da gravidade, da matéria, espaço e tempo, e se deixa de limitar Jesus. Ele é sempre o Filho de Deus, mas o Filho de Deus glorificado tem um marcador específico, que é o marcador da sua posição relativamente ao mundo. Não é ao mudo, é ao mundo. Não, também, sabe, é ao mundo. Vocês vejam, Jesus, ele é de facto o Messias, mas depois da glorificação, continua sendo o Messias, mas acontece algo extraordinário. Estava a ver, já fiz não sei quantos passos só aqui, é o que o relógio me está a dizer. Mas basicamente o que acontece é, Jesus, após a glorificação, ele passa a ser literalmente o rei e o julgador de todo o mundo. Então quando fala aqui que ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o quê? Está a falar da posição, em primeiro lugar, que há uma mudança de posição. Vocês lembram-se? Jesus é o Filho que sempre existiu, mas depois vem em carne. E agora ele morre, cessa o reino da carne, e agora vem em poder, e não está mais movido, nem está mais limitado, desculpem, é esta a expressão, não está mais limitado pelo terreno, pelo mundo, pelas leis humanas, pela fraqueza humana. E ele agora é declarado Filho de Deus, em poder. E este é o Jesus que Paulo tem um encontro direto. É com este Jesus. Aquele Jesus que os outros ouvem, mas não veem, nem Paulo consegue perceber, porque a luz era tão grande. Todos o ouvem,
não entendendo muito bem o que é que está a acontecer. Paulo precisa de um processo de introspeção, e precisa de fazer jejum e oração para entender o que é que se está a acontecer, para que ele aceite a chamada que Deus tem para ele. Mas Paulo claramente teve um encontro com este Jesus. E quem tem um encontro com este Jesus glorificado, meus irmãos, não pode ficar indiferente. Quem tem um encontro verdadeiramente e real com Jesus muda radicalmente de vida. Não dá para ficar igual. Porque ou tu não tiveste um encontro real com Jesus, ou tu és muito, muito teimoso. Mas eu acho que quem verdadeiramente encontra Jesus muda radicalmente de postura, muda radicalmente de vida. Ele é apontado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da Santificação. Este Espírito da Santificação é uma expressão que nós entendemos que aponta para a era do Espírito Santo. Então acontece uma coisa extraordinária, meus irmãos. Jesus morre naquela cruz. Ele vai para a sepultura, ao terceiro dia é levantado pelo poder do Espírito Santo, e ele é o primeiro a ser levantado pelo poder do Espírito Santo. A ideia é o primeiro a ser levado da morte para a vida pela atuação e o poder do Espírito Santo. E Jesus, após ser apontado Filho de Deus em poder, dá início à era que nós hoje temos o privilégio de estar a viver, que é a era do Espírito da Santificação. Ou seja, Jesus é declarado Filho de Deus em poder, segundo a obra do Espírito Santo, que aconteceu na ressurreição ou no evento da ressurreição dos mortos. E é por isso que Jesus, tendo ressuscitado, ele é Jesus Cristo. O que é que diz a vossa Bíblia? Jesus Cristo o quê? Repitam lá e tentem entender. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, porque Ele conquistou já todas as coisas. Nem a morte o conseguiu derrotar. E quando Paulo diz Jesus Cristo Nosso Senhor, ele não está apenas a escrever, meus irmãos. Vocês têm que imaginar as emoções que estão a passar por ele. Porque ele está a dizer, aquele que parecia que tinha sido derrotado, ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou. Hoje não está mais limitado pela carne humana. E ele hoje é Filho de Deus, julga e é o Rei de todas as nações. Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, isto não anima-vos. Isto não anima a vossa fé. Porque se não animar, também não há nada que anime, não é? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando você e eu estamos na presença de Jesus, nós estamos na presença deste Jesus glorificado. Meus irmãos, nós temos o privilégio de ter tido o encontro, todos nós, aqueles que verdadeiramente são salvos, aqueles que eu acredito que estão aqui, que espero que sejamos todos. Não posso fazer esse papel, não é meu, não julgo, não avalio, não defino quem é salvo, mas acredito e espero que sejamos todos. Uma coisa espantosa que acontece é, todos nós que aqui estamos porque já tivemos um encontro com este Jesus Cristo glorificado. Isto é um privilégio, porque nós vivemos na era do Espírito Santo. Nós só temos privilégios. E a grande pergunta que se impera é, será que Jesus Cristo é de facto o nosso Senhor? Porque se Ele for o nosso Senhor, e nós temos estes privilégios de Ele ser o nosso Senhor, e não é um Senhor qualquer, então se Ele é o nosso Senhor, instantaneamente nós somos o quê? Se Ele é Senhor, nós somos. A pergunta que se faz então implicitamente é porque é que então muitas das vezes a sua igreja não cumpre aquilo que deveria cumprir, sendo ela a serva também do Senhor. É porque se todos somos servos, então todos deveríamos fazer a vontade de quem? A minha, a sua, a de quem? Mas às vezes não é isto que acontece. E não acontece porque muitas das vezes nós proclamamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, mas no nosso coração Ele não é. Muitas das vezes aquilo que nós dizemos não é verdade, é como cantar. É fácil sermos embalados por aquilo que vamos dizendo. E nós habituamos-nos aos discursos e nós, meus irmãos, sabemos tudo aquilo que devemos dizer para que ninguém nos pressione. E sabemos a postura na igreja que devemos ter para que ninguém nos questione. Alguns de nós não damos muita intimidade, porque se dermos, temos que dar acesso à nossa vida, e se dermos acesso à nossa vida, ai Jesus. Então nós sabemos muito bem manter as aparências, mas na igreja não há aparências. Na verdadeira igreja cujo Senhor é Jesus Cristo, não há aparências, meus irmãos. Há apenas realidade. O coração é transparente. Porque Ele
tem que ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é através deste Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que recebemos, fala Paulo, a graça e o apostolado para a obediência da fé. Veja o que é que ele está a dizer. Olha, é este Jesus que me chamou, como ele disse, é este Jesus que me permite receber a graça, a misericórdia, também o meu ministério, a minha missão, mas eu recebo o meu ministério pela graça, recebo o meu ministério para uma função, mas ele tem que ter 2 parâmetros. E os parâmetros é aquilo que a Bíblia vai falando. Parâmetros são estes: para a obediência da fé. São 2 faces da mesma moeda. Basicamente, o que isto significa é que é pela graça deste Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que recebemos aquilo que é a nossa chamada e a nossa missão, e recebemos-la pela fé, mas também para a obediência. A ideia é: obras e fé estão de mãos dadas. Não há obras sem fé e não há fé sem obras. Porque há muita gente que professa fé, mas depois as obras dizem exatamente o oposto. E há muita gente que faz obras, mas depois as obras não têm fé. São obras humanas. Mas já repararam tudo o que é construído por obra humana e mão humana, mais tarde ou mais cedo vai cair? Sempre cai. Tudo o que é construído com base em egos, posturas, poderes humanos, sempre mais tarde ou mais... Pode demorar tempo. A gente até pode achar isto, demora tempo e demora muito. Mas mais tarde ou mais cedo vai cair. Mas tudo o que é construído com base na obediência verdadeira àquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos manda, isso permanece para todo o sempre. Esta é a razão pela qual a igreja nunca vai ser destruída. Porque não é obra humana. Porque se fosse obra humana, já tinha ido. Esta é a razão pela qual a igreja, quando está em perseguição, em vez de ser destruída, cresce. Parece contraditório, mas nós conseguimos entender isto. Quanto mais é perseguida a igreja, e nos países e nos lugares onde ela é mais perseguida, nós pensaríamos: bem, coitadinhos dos nossos irmãos. E nós podemos orar, podemos ter compaixão deles, não tem a ver com pena, ter sentir aquilo que eles sentem. Mas, curiosamente, onde há perseguição, há crescimento. E onde não há perseguição, muitas das vezes não há crescimento. A obediência e a fé estão de mãos dadas. E a fé e a obediência estão de mãos dadas. É impossível obedecer a Deus se não tivermos fé. Porque Ele vai sempre requerer de nós muito mais do que aquilo que nós conseguimos fazer. E nós vamos dizer: Senhor, mas eu não sou capaz. Senhor, mas já imaginaram a chamada que Paulo teve? Vou-lhe mostrar o quão deve padecer por amor do meu nome. Quantos de nós queremos ter esta chamada? Chamada para cada um de nós é sofrer e muito por amor de Deus. Mas imaginando que esta era a nossa chamada e que nós até queríamos obedecer, mas não é possível obedecê-la pela nossa força humana. É aqui que entra a fé. Porque se a chamada for para sofrer, Deus, aquele que te chamou, vai-te capacitar para cumprir integralmente a missão que Ele tem para a tua vida. Ah, pastor, mas eu preferia que a missão fosse ganhar o Euromilhões. Também eu. E se você ganhar, pode-me dar um bocadinho também, não há problema nenhum. Eu aceito. Eu e a minha esposa podemos dar depois o NIB no final, se você ganhar. Mas, irmãos, meio a brincar. E agora falando a sério, deixando a parte do Euromilhões. Cada um de nós tem uma chamada específica. Seja o que for, não tem a ver especificamente com o ministério a tempo integral, não tenho que estar a falar disso especificamente, também pode ser. Mas Deus tem uma chamada para cada um de nós. Deus claramente tem o direito de exigir e requerer de nós aquilo que Ele quiser. Muitas vezes nós não estamos disponíveis para aceitar. E porquê? Porque a obediência requer fé e às vezes nós não temos fé naquilo que Deus exige de nós. A ideia é, nós não estamos suficientemente ligados para crer que aquilo que Deus tem para nós, apesar de parecer tão difícil e apesar de parecer que vai nos causar tanto transtorno e sofrimento, ainda assim é o melhor que Deus nos pode dar, porque Ele sabe e ama-nos muito mais do que nós mesmos. A ideia é, no final, nós não obedecemos porque não acreditamos verdadeiramente em Jesus Cristo. E quem não acredita verdadeiramente em Jesus Cristo não o tem como seu Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Versículo 6 diz assim: entre as quais sois também vós
chamados para quê? Obrigado, Gonçalves, para os irmãos conhecerem a tua voz. Tem uma voz forte, o Gonçalves. Para só. Irmãos, Paulo está a dizer, olha, eu estou a falar de mim, mas não é por causa dos meus louros. Não é para vocês me respeitarem. Não é para vocês me obedecerem. Eu estou a dizer tudo aquilo que eu estou a dizer porque o Senhor Jesus é o meu Senhor, mas Ele não me chamou apenas a mim para ser servo. Ele chamou à igreja para ser verdadeiramente serva de Jesus. Então Ele diz, entre os quais vocês também estão, e nós somos igreja, amém, irmãos? Chamados para serem propriedade, posse exclusiva de Jesus Cristo. E aqui o exclusivo é mesmo exclusivo. Jesus não te quer dividir com ninguém. Jesus não te quer dividido em ações, funções, ideais ou planos. Jesus te quer integralmente para Ele. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. É interessante. Israel tinha a perspectiva de ser, e era considerado no Velho Testamento, nós vimos pelas profecias, era o filho de Deus. O povo israelita era como um filho. Eram filhos. E quando Paulo apresenta isto, ele apresenta que é Jesus quem é o Filho, e Paulo vai apontando, logo aqui nestes 7 versículos nós entendemos, se Jesus é o Filho, é Ele que vem de Davi, todas as profecias apontavam para Ele. Ele é que verdadeiramente cumpre todas as profecias relativamente ao Filho de Deus. Então Paulo está a dizer, olha, tudo o que era profecias relativamente a Israel estão cumpridas em Jesus Cristo. E é por isso que todos, por causa da descendência de Abraão e da semente, seriam benditos. Porque é isto que aponta, é o que está lá em Gálatas, apontava para a figura de Jesus Cristo. Então, a ideia é, o Filho não é Israel, o Filho é verdadeiramente Deus, mas agora nós somos chamados, vejam, nós somos chamados como? De amados de Deus, chamados santos. Sabem quando é que Deus fala disto e em que altura em que Deus utiliza esta expressão amados de Deus e chamados santos? Eram adjetivos que Deus utilizava para Israel enquanto filho. E agora, de repente, veja o que é que Paulo está a dizer. Vocês são chamados para serem de Jesus Cristo e vocês que estão em Roma, a igreja, vocês são amados de Deus, chamados santos. Ele está a dizer, vocês são Israel. Graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Os termos que eram usados para Israel são agora por Paulo usados relativamente à igreja. E isto é extraordinário. Significa que nós temos um privilégio imenso em podermos ser considerados servos de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, amém, irmãos?